Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Romanos capítulo 14, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Repito, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, não mais nos julguemos uns aos outros. Antes, julgai que não se deve pôr diante do irmão nada que o faça tropeçar ou cair. Antes, julgai que não se deve pôr diante do irmão nada que o faça tropeçar e cair. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Você sabe por que muitas vezes nós andamos perturbados, preocupados, com peso no peito, uma angústia dentro de nós? Porque nós nos damos o direito de julgar as pessoas. Você pode olhar que o que faz mal pra gente não é o que a pessoa fez, mas são as intenções que a gente julga que ela teve. Se uma pessoa esbarra na gente por acidente e nos machuca, é diferente de quando uma pessoa com intenção dá um tapa em nós, mesmo que machuque menos do que o esbarrão que foi um acidente. Porque a intenção é que nos fere a alma. E o maligno, sabendo disso, ele fica o tempo inteiro cozinhando os nossos miolos para colocar nas pessoas as piores intenções. Ou às vezes para nós julgarmos as pessoas, porque nós estamos percebendo ali as más intenções em relação a nós. E talvez você nem esteja equivocado. A pessoa teve mesmo uma má intenção. Usou de malícia, fez maldade. Mas a gente não vê tudo, gente. Nós estamos vendo a ponta do iceberg. Você sabe que para uma montanhazinha de gelo que você vê fora da água, no mar, né? O iceberg, a ponta. Existe uma montanha imensa debaixo da água que as pessoas não enxergam. Quantos ficaram chocados quando viram assim que aquela pontinha de gelo afundou o navio? Nossa, tinha lá um bloquinho de gelo boiando na água, o navio bateu naquilo, afundou. É que você não viu a montanha que está por baixo. A mesma coisa acontece na vida da gente. Às vezes o que a gente vê é a malícia da pessoa que desponta. Mas a gente não conhece a história que levou aquela pessoa a pensar daquele jeito, a agir daquele jeito. Tem pessoas que são treinadas em machucar as outras. Treinadas. Porque elas passaram a vida inteira sendo machucadas. Então quem foi machucado sabe machucar. Nos lugares onde se fazia instruções de tortura, como é que se treinavam as pessoas? Torturando, infelizmente. A pessoa aprendia a fazer sofrendo. E olha, não vamos longe não, vamos aplicar na nossa vida. Olha para você. Veja se todas as vezes que você quer fazer alguém sofrer, se o que você faz não é exatamente o que fizeram com você, você experimentou na carne e você viu o quanto dói. Então, às vezes a gente julga a pessoa até por uma má intenção. Mas a gente não sabe há quanto tempo ela vem sendo machucada, depredada, complexo de inferioridade que a pessoa carrega, a baixa autoestima, os fracassos acumulados, as experiências de desamor. E a pessoa sofre, gente, mesmo que ela mostre que o contrário, mesmo que ela finja que ela não sofra com aquilo que ela faz. Todo desamor leva a pessoa a um sofrimento. Sabe, o desamor
ele penaliza a nossa alma. Uma vida vivida fora do amor é uma vida muito difícil de ser levada adiante. Por isso tem muita gente que pensa em se matar, porque a pessoa não se sente amada, não se sente acolhida, não se sente aceita, não se sente compreendida, não sente que existe alguém por ela. E uma vez que ela não recebe, ou sente que não recebe, não tem o que oferecer, porque ninguém dá o que não tem. A gente só é capaz de dar amor quando a gente recebe amor. E olha a importância de nós nos colocarmos debaixo do amor de Deus, porque todo o amor que a gente recebe, humano, é muito bom para nós. Mas ele é uma sombrazinha do amor que Deus tem por nós. É a experiência do amor que Deus tem por nós que nos leva a amar as outras pessoas. Então a palavra de Deus nos diz nesta manhã: pare de prestar contas da vida dos outros, porque Deus não vai te pedir conta da vida da outra pessoa. Deus não vai me pedir conta da vida da Paula, não vai me pedir conta da vida do Peter, não vai me pedir conta da vida do Sapo, não vai me pedir conta da vida da Soninha, nem de nenhum dos meus irmãos que estão aqui comigo. Sabe, eu ajudo naquilo que eu posso ajudar as pessoas. Mas ficar atrás das pessoas, especulando vida, procurando, sabe, erro para poder condenar aqueles que Cristo deu sangue para salvar, Deus me livre de uma miséria dessas. E infelizmente tem gente que faz isso. São Francisco de Sales, ele dá um conselho num livrinho dele chamado Filoteia. Já falei várias vezes desse livrinho, porque ele é magnífico. E um dos conselhos que São Francisco de Sales dá é o seguinte: se disserem para você que está acontecendo algo errado ali, ou te falarem mal a respeito de alguma pessoa, de alguma situação, ele diz: não vá lá, fuja daquele lugar, não vá ver, não vá verificar o mal. Mas não, a gente faz igualzinho o povo na estrada. Você já viu o povo na estrada como é que faz? Acontece um acidente, transtorna a vida de todo mundo por causa dos curiosos, que passam devagarinho para poder ver, mas não tem um infeliz que para poder ajudar. Mas para poder ver, especular e comentar sobre o mal: nossa, você viu o acidente? E quanto pior o acidente, mais devagarinho a pessoa passa. E hoje tirar foto, filmar. Tem gente que agora tira foto, filma, igual um urubu na carniça. Triste. A pessoa está tão acostumado com o que é podre, que ela está sempre procurando as carniças, não é? Aí passa devagarinho, e por causa disso, sabe o que acontece? Mais acidente, mais gente bate, porque há uma curiosidade doentia pelo que é triste, pelo que é feio, pelo que é mortal. Nós temos que parar com isso, gente. Sabe onde é que a gente tem que ir? Aonde o bem está acontecendo. Onde você ouvir falar que tem uma pessoa boa, uma pessoa santa, uma pessoa que está fazendo bem, vai lá para você ver. Porque assim a gente aprende, assim a gente se envolve, assim a gente enche o nosso coração de alegria, a gente louva a Deus. Quem sabe, em vez de ficar com inveja da pessoa que está fazendo o bem, a gente se apaixona pelo bem que ela está fazendo e a gente se torna um parceiro, sabe? Ajuda, vira para a pessoa e diz: me ensina que eu vou fazer igual lá onde eu estou. Eu quero levar essa boa semente que você está fazendo aqui para outro lugar. Agora, Deus é testemunha do que eu estou dizendo para você. Minha esposa também, porque eu falo muito isso com ela. Falei: eu tenho pavor dessas notícias. Porque você viu fulano, porque você viu Beltrano. Eu lá quero saber da vida da outra pessoa. Se não for para eu fazer um bem para ela, não quero saber não. Se puder, se for assim, ó, a Paula está passando por uma dificuldade, ela está cometendo um erro, a gente pode ajudar. Aí eu quero estar. Agora, ver para fazer fofoca, ver para julgar, ver pior ainda para condenar. A palavra de Deus me diz algo aqui muito importante. O
O que é que ela diz? Cada um de nós vai prestar contas de si mesmo a Deus. E isso é um ensinamento que eu passo para os meus filhos. Eu digo para eles, meus queridos, papai ama vocês, cuido de vocês, melhor do que cuido de mim. Mas o que vocês fazem é responsabilidade de vocês, não é minha. É claro que a gente se responsabiliza enquanto de maior sobre um filho de menor, não é? Porque a gente tem ali nas mãos a liberdade do filho. Não é? Quem é o tutor da liberdade do filho? O pai, a mãe. Não é assim, liberdade indiscriminada não, porque às vezes essa liberdade indiscriminada vai roubar a liberdade de alguém, vai ferir pessoas e vai comprometer a liberdade do seu filho, porque, e aí se ele for parar na cadeia por causa de uma besteira que ele fez, porque você não queria tolher a liberdade dele, para ele não ficar frustradinho. Não, a gente é pai, a gente tem que estar ali, a gente tem que estar junto, tem que vigiar, tem que cuidar, tem que educar. Mas se você der uma boa educação, não tem que ficar se martirizando por causa de algo errado que o filho fez. Ai, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Porque o meu filho, porque a minha filha, não. Cada um de nós vai prestar conta de si. Eu vou prestar contas a Deus da educação que eu dei para os meus filhos. Agora, do bom uso que eles fizeram da educação que eu dei, eles que vão prestar. Do mau uso que eles fizeram da boa educação que eu dei, eles é que vão prestar. Estou dando um exemplo em relação aos filhos, mas você aplique em todos os outros relacionamentos que você tem. De quem que nós vamos prestar conta, gente? De nós. Do que nós fizemos com a nossa vida. E dizem os santos que Deus vai nos fazer uma única pergunta quando nós estivermos diante dele. Foi se nós amamos. Se a nossa vida foi uma vida de amor, nós seremos julgados a partir do amor que nós demos ou que nós deixamos de dar. E sabendo disso, São Paulo conclui: portanto, não mais nos julguemos uns aos outros. Se você quer julgar, se você quer pôr juízo numa situação, ou se você quer ter juízo, então veja, entenda que não se deve pôr diante do irmão nada que o faça tropeçar e cair. Nós não temos direito de colocar diante da pessoa, gente, nada que vai esculhambar com ela. Nós não temos direito. É isso que nos diz a palavra de Deus. E por que São Paulo estava dizendo isso nessa carta aos Romanos? Mas ele estava dizendo para a comunidade de Corinto. A comunidade de Corinto se contaminou com um espírito de crítica e de murmuração por causa de comida. O que podia comer, o que não podia comer. Um queria decidir o que o outro podia ou não podia comer. Essa moda está voltando, né? Você vê na internet direto as pessoas dizendo: não, porque você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Pois é. Ela aplica para ela. Quer mudar a cabeça do Mas se você acha que não coma você. Ou coma você o negócio, né? Mas a pessoa não quer combater, às vezes faz inimizade por causa de comida. A comunidade de Corinto se contaminou com o espírito de crítica e de murmuração. E eu digo contaminou porque é uma coisa que contamina, gente. É uma coisa que pega, que se espalha, sabe? Insatisfação dentro da casa da gente, a gente tem que cortar o mal pela raiz. A hora que a pessoa estiver murmurando, tem que sentar com ela e conversar. Vem cá, está infeliz? Me conta o que está acontecendo. Fiquei feliz quando eu vi que na regra de São Bento só tem uma proibição pesada que põe o monge fora do convento. Você sabe qual é? Murmurar. Um monge beneditino, ele pode ir ao superior e discordar frontalmente dele, mas não pode resmungar pelos cantos. É proibido resmungar, porque isso pode levar ao desligamento dele. Porque a resmungação é um veneno que intoxica a família, o grupo, o trabalho, a comunidade, a paróquia. E a comunidade de Corinto estava contaminado. Virou um bando de fofoqueiro, de critiquento, de murmuradores que não estava dando mais para aguentar. E a discussão eram duas coisas idiotas. Primeira,
O que pode, o que não pode comer. Segunda, qual dia é melhor, qual dia não é, que uns dias devem ser considerados mais importantes do que outros, porque tinha algumas pessoas que para elas todos os dias eram iguais, todos os dias eram importantes. Então, mas esse dia aqui ele é melhor. Não, se é para você viver bem, viver em Deus, todo dia é para você viver em Deus. E outros achavam, não, esse daqui precisa ser privilegiado, esse daqui... Sabe como é que São Paulo resolve essa questão? Cada um viva em Cristo do jeito que quer. Se você acha que todos os dias são iguais, santifique todos os dias. Se você acha que alguns dias são melhores do que o outro, então você trate aquele dia de uma forma especial, mas pare de inimizade por causa de besteira. Um homem sábio. São Paulo resolve o problema com sabedoria. E se você for ler todo esse capítulo, você vai ver que a mensagem que ele dá se resume em poucas palavras. O que São Paulo estava dizendo para eles? Haja cada um de acordo com a sua consciência. Haja de acordo com o que Deus mostra no seu coração, que é o certo. Pare de prestar contas da vida dos outros, porque cada um vai ter que prestar contas de si mesmo a Deus. Pare de julgar, porque uma pessoa que gasta tempo julgando as outras, gente, é um sinal claro que ela não está cuidando da própria vida. Uma pessoa que se ocupa da própria vida não tem tempo de ficar cuidando da vida dos outros, no mau sentido da palavra. Uma pessoa que trata de se aperfeiçoar a si mesma, ela não tem tempo para poder ficar criticando e espalhando os defeitos da outra pessoa. Então o tempo que eu gasto maldizendo os outros é um tempo que eu deveria gastar me tornando uma pessoa melhor, e eu não estou fazendo. E tem uma história que eu acho maravilhosa, ela ajuda muito a gente a entender isso. Tinha um casal com um filho de 12 anos e eles tinham um burro, tinham um burrinho, e eles decidiram viajar para conhecer o mundo. Eles queriam conhecer tanto os lugares, quanto as culturas, quanto as pessoas. E assim, num domingo bem cedinho, eles saíram de Guaratinguetá. Olha só o que você vai falar, hein? Eles saíram de lá de Guaratinguetá. E ao passar por Lorena, as pessoas... Lorena. Pois é. Encostou no sapo agora. E ao passar por Lorena, as pessoas comentavam, balançando a cabeça. Dizia assim, nossa, olha que menino mal educado. Ele em cima do burro e os pais caminhando. Pelo amor de Deus, os pais mais velhos, já cansados do trabalho, e o moleque cheio de vida em cima do burro. E os pais ouviram. Então, porque amavam o garoto, e para evitar crítica negativa contra o filho, tiraram o menino do burro e decidiram que a melhor pessoa para poder subir era a esposa. Colocaram a mulher em cima do burro. Foi o esposo que subiu primeiro. Era o chefe da família, subiu o esposo. Aí quando eles chegaram ali no próximo vilarejo, começaram, nossa, esse indivíduo é um descarado. Como é que pode? Ele deixa o filho e a mulher puxarem o burro, enquanto o marmanjo, o mais forte, folgado, vai lá, todo gostosão em cima do burro. Né? E a mulher e o menino lá sofrendo. Então ele desceu e tomaram a decisão de que a mulher é que deveria ir para cima do animal, enquanto ele, o marido, né, que tinha acabado de ser criticado, falou, eu preciso me redimir, vou puxando a corda, né? O garoto vai do lado. Quando eles passaram por Cana, aqui do lado, gente, algumas pessoas começaram a dizer, debochando, diziam com ironia, nossa, pobre homem, depois de trabalhar o dia inteiro, ainda tem que levar a mulher em cima do burro. Aí eu olhava pro menino, balançava a cabeça assim, coitado do garoto, com uma mãe dessa, que ela vai toda boazona lá em cima do burro, e o menino ali, ó, vai lá, isso daí, coitado, tá perdido. Porque se a mãe age assim em público, imagina em particular. Por fim, eles não sabiam o que fazer, subiram os três.
em cima do pobre do burro. Quando eles chegaram em Cachoeira Paulista, aí começaram a comentar, vejam lá, gente, 3 jumentos montados num burro. Que eles vão escangalhar com o pobre do animal, porque ele não vai aguentar o peso dessa gente toda em cima deles. E por fim, eles iam experimentando as coisas que podiam. Desceram os 3 e foram andando do lado do burro. Quando eles chegaram em Cruzeiro, aí alguém comentou, dos 4, o burro é o mais inteligente. Porque para que ter um animal e levar um animal com você se você não pode subir em cima dele? Aí chegou uma hora que a mulher se irritou e falou com o marido, será que se a gente carregar o burro, param de falar mal da gente e dar palpite na vida da gente? Não é? Porque é assim que acontece muitas vezes. Sempre que a gente fizer algo, seja bem ou mal, nós seremos criticados pelos outros. Sempre. Sempre que você tomar uma iniciativa, sempre que você fizer alguma coisa de boa ou de ruim, você vai ser criticado. E se você disser, então eu não vou fazer nada, vai ser criticado do mesmo jeito. Por não fazer nada, por ser preguiçoso, por não participar, por ser uma pessoa passiva, ou o contrário, por trabalhar demais, por estar sempre se dedicando aos serviços, por fazer aquilo que não toca para você. E ainda vão criticar você, que as pessoas não crescem, porque você não dá espaço para elas, porque enquanto tem alguém fazendo o serviço delas, é claro que elas vão se acomodar. Não importa o que você faça, de bom ou de mal, você vai ser criticado pelos outros. Especialmente você vai ser criticado por quem tem baixa autoestima e por quem sofre complexo de inferioridade. Preste atenção se as pessoas que estão sempre criticando as outras, não é gente que a autoestima está lá embaixo, ó. Você vai conversar com a pessoa, um pouquinho que você conversa, você já percebe, a pessoa tem complexo de inferioridade. Ela é magoada, ela é ressentida com a vida, sobretudo com quem se dá bem, porque ela não está bem com ela mesma, não se sente capaz. E uma pessoa que não se sente capaz, não corre atrás dos sonhos dela, das metas da vida dela. E cada pessoa que se destaca incomoda. Então, em vez dela procurar crescer, o que ela faz? Procura puxar os outros para baixo. Esse é o problema da pessoa que tem complexo de inferioridade. Ela tenta se nivelar, como todo mundo tenta se nivelar. Uma pessoa proativa, ela tenta se nivelar olhando para quem está melhor do que ela e se melhorando para chegar junto daquelas pessoas. Uma pessoa que tem baixa autoestima também quer se nivelar, mas como ela acha que não consegue crescer, ela trata de pôr o que São Paulo diz aqui, ó. Vamos lá. Julgai que não se deve pôr diante do irmão nada que o faça tropeçar ou cair. Se nós não cuidarmos, gente, dos complexos de inferioridade que nós carregamos, nós corremos um sério risco de colocar pedra de tropeço na frente, inclusive de pessoas que são preciosas para nós. Eu acho que eu citei aqui no Sorrindo para a Vida uma pergunta que uma mulher fez nesse encontro que nós estamos tendo em São José dos Campos, dia 24. Vou estar lá na nossa casa de missão para responder as perguntas do fórum. Nós fizemos um pequeno fórum, no encontro, encontro para mulheres sobre homens. Encontro para quem? Para mulheres. E qual é o assunto? Homens. Porque se a gente não fala para as mulheres sobre homens, elas vão entender só aquilo que vem, mas não conseguem entender a partir de dentro. É importante um homem falar da realidade masculina, porque quando você entende melhor o que o outro vive, você consegue conviver melhor com eles. E essa senhora, ela dizia a respeito do marido que competia com o filho e que diminuía o filho, perseguia e tudo mais. Havia um ressentimento sobre os talentos, sobre a maneira boa que o garoto tinha de ser. E isso não é qualquer pessoa dizendo, é a própria mãe. Se a gente não cuida desses sentimentos de inferioridade e dessa baixa autoestima, isso quer dizer um gosto pequeno por nós mesmos, nós vamos estar sempre colocando obstáculo debaixo dos pés
até mesmo das pessoas que nós amamos. Por isso São Paulo diz que quem procura agradar os homens já não será servo de Cristo Jesus. Nós não temos que buscar agradar as pessoas. Nós temos que buscar servir a Cristo, de acordo com a nossa consciência. Porque o Espírito Santo fala no coração da gente. Agora, mesmo que você seja uma pessoa boa, uma pessoa bem intencionada, se você for se guiar pela opinião dos outros, você vai acabar se vendendo. Você não vai conseguir alcançar a sua meta. E o pior, você vai acabar fazendo o que você não acredita e vai acabar fazendo o que você não deve. Por isso São Paulo diz, com todas as letras, está lá na carta aos Gálatas, no capítulo 1, ele diz que quem procura agradar aos homens já não está servindo a Cristo. Não agrada a Deus. E aqui agradar não quer dizer você fazer o bem. Aqui agradar quer dizer ficar tentando contentar a opinião de todo mundo. Não é? Inclusive Pedro dá essa resposta. Quando pressionam ele, dizem que eles são obrigados a parar de evangelizar sob pena de prisão e morte. São Pedro diz, é preciso primeiro agradar a Deus do que aos homens. Não tem problema a gente fazer o bem, tornar a vida das pessoas confortáveis. Mas primeiro, nós precisamos agir de acordo com o que Deus nos mostra, gente. Com as verdades que a palavra de Deus coloca para nós. Olha, como nós não temos que ceder diante da crítica dos invejosos, porque nós não temos. Sempre vai ter invejoso criticando você na sua vida. Do mesmo modo que você não tem que ceder diante da crítica dos invejosos, tampouco você deve se deixar seduzir pelas adulações dos mentirosos. Que às vezes adulam para agradar com elogios, a fim de obter de você o que eles desejam. Não tem nada mais barato do que você comprar o trabalho de uma pessoa com palavras. Você seduzir a pessoa com palavra. E olha, gente, um jeito bem fácil de você seduzir alguém é com elogio. Então, repito a você, não se abata pelas críticas dos invejosos, mas não caia na armadilha dos aduladores. Porque um faz movimento contra você e o outro te puxa para poder te desviar do que você está fazendo. Não é? Imagine que a gente fosse guiado por um cabresto. O invejoso te freia, te puxa para trás. E o adulador te leva para onde ele quer, te adulando. Não. Aquele que dirige a nossa vida é Cristo. Qual é o ponto de equilíbrio então? O ponto de equilíbrio para nós, e aqui está a importância da palavra de Deus, o ponto de equilíbrio para nós está em a gente atuar de acordo com a nossa consciência. Mas uma consciência formada pelos critérios e pelos valores do Evangelho. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, menos você vai errar na sua vida. Porque ela goza de uma sabedoria milenar. Tudo que está na palavra de Deus foi experimentado, foi passado pelo fogo do Espírito Santo, foi acrisolado. Mas a palavra de Deus foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. E a gente percebe que a palavra de Deus, ela transborda a vida, ela respira, exala vida. Quando você a coloca em prática, nossa, ela realiza milagres na sua vida. Então, qual é o ponto de equilíbrio? É a gente agir conforme a nossa consciência, conforme o nosso coração, mas um coração formado pelos critérios e pelos valores do Evangelho, abraçando o desafio, porque é um grande desafio a gente agir conforme a nossa consciência, abraçando o desafio de agir conforme a nossa consciência. Porque quem vive para agradar os outros nunca vai ter sucesso. Você não vai ter sucesso fazendo o que agrade seu patrão. Você vai ter sucesso fazendo bem o seu trabalho. Porque talvez não é você bater de frente com ele, tá certo? Mas às vezes você fica pensando, não, eu vou fazer isso, não vai agradar. E o camarada te contratou justamente porque ele tem uma limitação, tem coisas que ele não consegue fazer, está esperando de você
E você fica olhando para ele, esperando ele dizer para você que faça. Ele não sabe, porque se ele soubesse, ele mesmo fazia, contratou você para isso. Ah, mas eu não sei, talvez ele se desagrade. Ele está esperando resultados. Quando ele ver o resultado, você pode ficar tranquilo. Mais do que você ficar lá bajulando ele. O que você quer, chefinho? Por onde que eu vou? Aí, patrão. Não, ele não quer. Se for um patrão de verdade, quer isso de você não. Quer resultados. E resultados você obtém fazendo o que é certo. Fazendo bem feito o seu trabalho. Quem vive para agradar os outros, gente, não vai ter sucesso na vida. Não vai ter êxito. E vai ter muita dificuldade para ser feliz. Você não vai ter sucesso tentando agradar, bajulando o pai, a mãe, o esposo, o filho, a filha. Não. Você vai ter êxito na sua casa, sendo uma pessoa íntegra, sendo uma pessoa generosa, sendo uma pessoa de bem, sendo uma pessoa que ama, agindo conforme o que Deus lhe inspira. E esse caminho, não é diferente, ele começa, de certa forma, você agradando a si mesmo. Como? Como assim eu agradando a mim mesmo? Sabendo que você está fazendo o bem. E se você não está fazendo assim o bem, você está fazendo o melhor que você pode. Sabe, eu me sinto bem quando eu digo, eu fiz o melhor que eu podia. Pode não ter ficado perfeito, mas tudo que eu podia fazer, eu fiz, eu me dediquei. Eu não tenho mais medo do fracasso. Porque eu lembro que antes eu não me arriscava, porque eu tinha medo de fracassar. Fracasso é a gente não tentar. Tem que tentar. Mesmo que eu não consiga chegar lá onde eu mirei, se eu fiz tudo que estava ao meu alcance, gente, para mim isso é uma vitória, isso é um êxito. Eu olho e digo, eu não me economizei, eu fui longe, não cheguei lá, mas eu fui longe. Agora eu estou mais maduro, agora eu estou mais experiente, agora eu já sei o que não funciona, vou tentar de novo. E dessa vez, de forma mais arrojada. E de tanto tentar, a gente consegue. O segredo é a gente atuar conforme o nosso bom senso, sabendo que a opinião dos outros pode ser diferente da nossa. Gente, não tem problema a gente ter opinião diferente. Ontem até no nosso grupo aqui do Sorrindo para a Vida, a gente conversava sobre gosto, sobre opinião. As opiniões são diferentes, mas, nossa, que legal a conversa. Sabe, porque conversando você vai melhorando a sua ideia, não é? Você dialoga com as pessoas. Quando que uma pessoa decente vai se ofender com a opinião do outro que está tentando ajudar? Só porque é diferente? Não. É você atuar conforme o próprio bom senso, sabendo que a opinião dos outros pode ser diferente da sua. Ah, meu marido não pensa como eu. Que bom! Sinal de que vocês são diferentes, porque se vocês pensassem igual, vocês eram um casal muito pobrezinho, né? Vocês iam precisar de ajuda de fora. Porque vocês pensam da mesma maneira. Que coisa boa quando você diz, a minha mulher não pensa igual a mim. Que bom, mas vocês podem pensar juntos e chegar num consenso. Não é? Ora você vai estar certo, o marido vai estar certo, ora a esposa vai estar certa, mas o que importa é que vocês estão mirando num bem. Sabe, tem hora que um cede um pouquinho, tem hora que o outro cede um pouquinho, e a vida vai mostrando, gente, que a melhor coisa é a gente caminhar em comunhão, porque quando a gente está junto, nós pensamos melhor. Uma cabeça nunca pensa melhor do que duas. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Mas tem que haver abertura de coração, tem que haver comunhão, aceitação da diferença. Lá em casa a gente não pensa igual. Tem muitas coisas que a Rose pensa diferente do que eu. Tem muitas coisas que os meus filhos pensam diferente do que eu. Vou fazer o quê? Eu vou esmagá-los? Eu vou matar os meninos? Eu vou ferir a minha esposa? Eu vou tornando impotente a vontade da pessoa? Não, a gente tem que aprender a cultivar no outro o que é bom. Sabe? Essa diferença pode ser boa. Eu não vou ficar magoado com isso. A gente tem que parar de ser melindroso. E olha, se nós estamos em paz com a nossa consciência, não há quem nos acuse, muito menos quem nos condene. Sabe? Se você estiver em paz, as pessoas não vão ter como acusar você. Em paz com a sua consciência.
E ninguém vai poder te condenar. Porque você agiu conforme a sua consciência. Mas uma consciência pautada nos critérios e nos valores do Evangelho. Aí você vai feliz, meu irmão. Que vai dar tudo certo, viu, minha querida?